Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos aqueles que estão me ouvindo do outro lado da tela, tudo bem? Aqui quem fala é o Storyteller Davis, escritor e roteirista de histórias e quadrinhos e fantasia urbana, e hoje adentraremos nas engrenagens do relógio da vida. O gênero de hoje é Clockpunk, aqui nesse quarto episódio de Chronopunk na Story Notes. Eu acredito aqui que poucos saibam o que é de fato o Clockpunk. E assim, não fiquem culpados realmente por não saberem o que é esse gênero. Não é culpa de vocês, pois hoje em dia ele é muito pouco utilizado e a sua presença é quase ínfima na cultura pop e nas obras atuais. Muito por conta do que Cyberpunk hoje, do que o Cyberpunk, falado realmente no vídeo passado, ele deixou de ser um gênero interessante, uma coisa mais exploratória, para ser uma saída mais fácil para as obras atuais, o que levou realmente que outros gêneros acabassem ficando é, em, em fora de destaque, assim, né? Fora de foco para a cultura pop atual. Mas se eu pudesse definir o Clockpunk, ele seria desse jeito. O Clockpunk, ele é um subgênero do steampunk que se diferencia pela sua estética e abordagem tecnológica, pois enquanto o steampunk imagina um mundo onde o motor a vapor dominou o progresso, o Clockpunk ele tem como base os mecanismos de relojoaria, engrenagens e sistemas mecânicos complexos movidos por cordas, molas e contrapesos. Ele evoca a grandiosidade da arte barroca e imagina um futuro alternativo onde a tecnologia evoluiu sem precisar da eletricidade ou da combustão. As origens e as influências do Clockpunk são inspiradas nos inventores e artistas do Renascimento e do início da chamada Idade Moderna, período esse que vai desde o século XV até o século XVIII e que é muito importante para a história humana. Leonardo da Vinci, Johannes Kepler, Isaac Newton, todas as invenções e tecnologias que aparecem em obras Clockpunk são baseadas em esboços reais desses visionários, mas são levadas ao nível extremo de funcionalismo, alcançando níveis complexos e criando coisas como autônomos sofisticados, máquinas voadoras e armaduras mecânicas movidas por engrenagens complexas. Visualmente, tudo quanto é canto de uma história Clockpunk evoca o latão, o ouro, o cobre e a madeira entalhada, com muito ornamentalismo e estruturas rebuscadas. Um bom exemplo disso é o nosso Brasil, onde tem alguns prédios aqui que podem perfeitamente serem considerados como obras reais que têm uma estética Clockpunk. E é tão real isso que eu posso passar realmente uma lista tranquilamente aqui para vocês, né? Por exemplo, temos a Igreja de São Francisco lá em Minas Gerais, temos o Museu da República no Rio de Janeiro, temos a Estação da Luz em São Paulo, temos o Teatro Amazonas lá no Amazonas. Todas essas obras, elas invocam uma estética Clockpunk e inspiram até outros escritores e contadores de histórias a imaginarem como seria um Brasil numa temática mais Clockpunk. Eu acho que tem até alguns contos independentes que falam realmente de um Brasil Clockpunk, mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Se eu encontrar, eu vou colocar aí na edição. Um livro que chega bem perto de imaginar um Brasil mais Clockpunk e outros mais é um livro chamado O Xangô de Baker Street, do Jô Soares, que quando vocês terminarem o vídeo aqui, né, e depois de darem o like, se inscrever no canal, vocês podem dar uma olhada. Ele é um Clockpunk que tem muita coisa de steampunk, mas ele é um Clockpunk em essência, né, então é bem recomendado aqui para esse vídeo. Mas com tudo isso dito, qual é a crítica do Clockpunk? Para que ele realmente serve? A crítica do Cyberpunk é algo bem metódico e ao mesmo tempo muito interessante. Se eu falasse ela num monólogo só, ficaria meio difícil de entender. Então, como até recomenda a própria pesquisa, eu vou realmente dividir ela em 5 partes para 5 críticas diferentes. E a primeira delas é a ciência como dogma moral. Em muitas histórias Clockpunk,
o escritor em questão nos apresenta um cenário onde a fé cega na tecnologia e na razão tomou o lugar da religião. Os cientistas, antes moribundos, alcançaram um patamar de deuses e semideuses e guiaram a civilização de acordo com cada descoberta deles. Com esse poder, eles agora passam por cima de qualquer implicação social e moral apenas em nome dos resultados das suas invenções, mostrando uma outra face do cientista que, muitas vezes, é ignorada para criticar a religião. Ele tira o poder das mãos do, entre aspas, vilão e coloca realmente nas mãos do, entre aspas, também bonzinho, apenas para descobrir que os dois são complementos do mesmo elo, os dois lados da mesma moeda. A segunda crítica mora nos mecanismos de um relógio, pois se o mundo funciona como um relógio no Clockpunk, então cada peça tem que estar em seu devido lugar. Não tem espaço para os diferentes, sem espaço para o caos, sem espaço para a desordem, e tudo tem que funcionar de acordo com as ordens do governo. Quase todas as sociedades Clockpunks apresentadas nas histórias possuem esse sistema, e a existência deles evoca uma sociedade fria e desumanizada, mostrando uma sociedade perfeita para os moldes não liberalistas. A terceira crítica fica pela desigualdade de conhecimento, pois, como dito anteriormente, as sociedades Clockpunk funcionam como um relógio frio. Por isso, como tem as hierarquias sociais, existem também as hierarquias de conhecimento, e aqueles que detêm o conhecimento mais útil, tanto comercialmente quanto socialmente, possuem privilégios, enquanto aqueles que não possuem o conhecimento ou que possuem conhecimento em áreas inúteis ficam à margem da sociedade trabalhando nas fábricas de um mundo Clockpunk, mostrando que o conhecimento virou algo comercial e discriminado e distante das massas mais marginalizadas e focado realmente em uma elite que basicamente não se importa com as pessoas mais pobres. A quarta crítica reside no conflito entre a arte e a ciência, pois, diferente do steampunk, que valoriza e muitas vezes prioriza a sujeira e o improviso gerados pelas pessoas da Revolução Industrial, o Clockpunk, por outro lado, ele é bem mais elitizado e valoriza a perfeição da mecânica inclusa na estética. No Clockpunk, é normal que a arte e a ciência coexistam, porém, é mais normal ainda que elas entrem em conflito. Nesse conflito entre a arte e a ciência, as pessoas fazem de tudo pela própria perfeição ou pela perfeição de uma criação, morando assim a crítica. O que você faria para alcançar a perfeição? Uma crítica nobre ao sacrifício e um alerta sobre julgamentos e influências. E o quinto e não menos importante está num passado que nunca aconteceu, pois obras mais introspectivas no mundo Clockpunk costumam revelar aos seus leitores sobre como o Clockpunk funciona, falando que ele se passa em mundos alternativos, onde a tecnologia tomou um caminho diferente do nosso e outros mais. Mas fazer essa revelação e essa mudança traz um questionamento muito importante, pois você acaba pensando, se a Terra é um mecanismo de um relógio, é um grande relógio gigante, segundo eles, e quase sempre temos uma revolução e uma guerra para acabar com esse mecanismo frio, voltando assim para o mesmo ponto que nós estamos agora, nós não estaríamos em um destino fixo para que sempre vivemos nesse escárnio real? Será que realmente tudo isso não é apenas um grande looping no qual vivemos e que tem ciclo após ciclo nós começamos a entender como esse looping funciona e começamos a ficar mais frios em relação à nossa vida, não dando valor à vida como ela deveria estar sendo valorizada, alguma coisa assim, sabe? É uma crítica bem interessante, pois como ele se coloca realmente nessa posição do mundo ser um grande looping, ele começa realmente a trazer essas discussões sobre o destino. Será que realmente a gente não está condenado a viver os nossos dias sempre esperando uma nova guerra por novos motivos bastante
fúteis e outros mais, sabe? Tem essas filosofias mais pesadas e também realmente tem essas outras reflexões que acabam se mesclando realmente nesses mundos clockpunk e outros mais. E isso, claro, dependendo do próprio escritor, do autor que estiver comandando a história. Mas agora que já falamos de tudo sobre o mundo clockpunk, vamos explorar agora as obras que referenciam puramente o clockpunk. Como de praxe aqui no Cronopunk, vamos mostrar algumas obras que representam puramente um gênero aqui no vídeo. Hoje, a lista infelizmente é menor. Eu separei realmente entre livros, jogos e HQs, mas são tão interessantes quanto. Começando pelos livros, nós temos primeiramente Mainspring, do Jay Lake, de 2007, que conta a história do Jay Lake, sim, o mesmo nome do autor, que vive em uma terra que tem um formato de um relógio gigante, e ele embarca em uma jornada para dar corda no mundo antes que ele pare de funcionar. O segundo é The Mechanical, do Ian Treglis, de 2015, que conta a história de um mundo alternativo onde os autônomos movidos à engrenagem tomaram um rumo da evolução humana e mostra uma luta interna dos humanos tentando tomar as rédeas da própria evolução novamente. E em terceiro nós temos The Clockwork Dynasty, de Daniel Wilson, de 2017, que conta a história onde autônomos são extremamente avançados e que foram criados séculos antes da Revolução Industrial. Os protagonistas são autônomos disfarçados em uma sociedade que exclui essas máquinas. Utilizando esses protagonistas, essa história trata da longevidade humana e das relações humano-máquinas no clockpunk. Indo para os jogos, nós temos The Sexy Brutal, de 2017, que se passa numa mansão onde o tempo é controlado com um mecanismo de relógio e você precisa impedir assassinatos dentro de ciclos temporais. Ele está disponível para todas as plataformas e no momento da gravação desse vídeo está com promoção na Steam. Em segundo nós temos Gridfall, de 2019, um jogo inspirado na Europa do século XVIII, onde você tem que utilizar mecanismos de precisão e alquimia para lidar com os desafios do jogo. Tem para todas as plataformas e está cobrando o preço cheio de 119 ex-presidiários presidenciáveis. O terceiro jogo é Siberia, de 2002, um jogo onde autônomos e mecanismos de engrenagem são extremamente comuns. E nesse mundo, a advogada Kate Walker recebe uma missão de mediar uma venda extremamente importante e acaba se envolvendo numa aventura alucinante. Ele está sem promoção e está cobrando o preço cheio de 25 ex-presidiários presidenciáveis lá na Steam. Saindo dos jogos e indo para as HQs, nós temos Lady Mecânica, de Joey Benitez, que conta a história de Lady Mecânica, obviamente, uma mulher com próteses mecânicas avançadas que busca descobrir o seu passado perdido. Lady Mecânica, sem dúvida, é uma das maiores referências em clockpunk no mundo das HQs e a recomendação é praticamente automática. Em segundo, nós temos Clockwork Watch, de Yomi Ayeni, que conta uma história situada na Inglaterra vitoriana alternativa e o nosso protagonista é um jovem chamado Janav, um imigrante indiano que cresce em um mundo governado por autônomos. Com seu lado político aflorado, ele tenta se adaptar àquele mundo formado por máquinas falantes e mecanismos de relógio. O terceiro e não menos importante é Clockworks, de Jason Henderson e Tony Salvaggio, que situa o leitor no final do século XIX e acompanha uma conspiração global envolvendo mechas gigantes movidos por engrenagens de relógio. O seu protagonista, um ex-militar chamado Matt Turrell, se vê no meio de uma batalha entre engenheiros visionários e organizações que querem controlar essa tecnologia mecânica avançada a qualquer custo. Com tudo isso dito e apresentado, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui da série Clockpunk. Eu tô vendo realmente que ela tá tendo realmente uma boa recepção, certo? Muito obrigado por isso. E
Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Assim realmente voltamos à nossa programação padrão, que no caso é a Jornada de Blasphemous. Então, te vejo realmente no próximo episódio de Blasphemous, tudo bem? Até mais!